Me diz aí como você tá, para você que não me conhece, eu sou a pastora Milena e seja muito bem-vindo ao meu canal, Roda a Vinheta Produção. Bom, toda quarta-feira tem vídeo novo nesse canal, quase toda, porque tem quarta que não tem, mas em geral tem vídeo novo nesse canal. E hoje eu tenho uma palavra para você. Em 2 Reis, vai contar a história para nós de um rei chamado Josias. Se você não conhece, né, a história do povo de Israel, o povo de Israel foi tendo vários reis, né? O povo pediu um rei a Deus, e aí o Senhor não queria isso, né? Porque o Senhor queria ser o rei deles, né? Esse sempre foi o desejo de Deus, né? Reinar. E, na verdade, entender, né, que ele era o rei, nós somos ali o seu povo, seus servos, seus filhos. Mas Israel não compreendeu isso, porque as outras nações tinham um rei. Então eles pediam um rei ao Senhor, e Deus deu então o rei Saul a Israel. Foi o primeiro rei de Israel. A partir daí outros reis, né, foram sucedendo então o trono, né? Depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio seus filhos, mas houve uma separação, né, entre Israel e Judá, e assim foi a história de Israel. Porém, existiam reis em Israel que foram péssimos reis, como o rei Acabe, né, que é famoso, porque levou o seu povo a pecar, né, levou o povo de Deus a pecar, levou o povo à idolatria, levou o povo a não caminhar mais na vontade de Deus e não seguir mais o conselho do Senhor. Então, vários reis, né, quando nós lemos ali Primeira Reis, Segunda Reis, nós vemos vários reis que foram bons reis e a maioria, na verdade, foram maus reis, né? Onde o povo, né, levou a idolatria para o meio do povo, permitiu imoralidade, né, onde o rei não seguiu os mandamentos do Senhor, não seguiu aquilo que o Senhor tinha falado, tinha proposto ao seu povo. E em 2 Reis, no capítulo 22, vai falar sobre o rei Josias. A partir do verso 8, conta que o rei ali estava preparando o templo, porque o rei Josias ele queria honrar ao Senhor, né? Assim como Davi honrou, ele queria honrar ao Senhor. E aí nessa preparação, Ilquias, né, em 2 Reis, no capítulo 22, no verso 8, fala que Ilquias, né, sacerdote do Senhor, encontrou o livro da lei na casa do Senhor. E encontrando ali o livro da lei, ele levou até Josias. E aí o texto vai narrar para nós, né, no verso 11, a partir do verso 11, que quando leram o livro da lei ao rei, o rei se humilhou. O rei pensou: meu Deus, Deus deve estar furioso conosco porque nós não seguimos as suas leis, nós não seguimos aquilo que ele queria de nós. Então, Josias, ele rasga ali as suas vestes, né, em humilhação. Ele pensa: meu Deus, nós precisamos voltar aos caminhos do Senhor. Então, Josias, né, após ouvir aquilo que o livro da lei falava, após a leitura do livro, ele entender, né, que o que o Senhor queria para o seu povo, né, os mandamentos que o Senhor deixou, a forma como o Senhor queria que tratar, né, o seu povo. Após isso tudo, Josias então convoca o povo a renovar uma aliança com Deus. E em 2 Reis, a partir do verso 23, fala para nós que então Josias reuniu ali os anciãos, os moradores de Judá, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, e ele leu diante do povo as palavras do Senhor. E é interessante porque quando ele vai ler, né, o livro para o povo, ele fala, né, a Bíblia nos diz que ele leu toda a palavra do livro da aliança que havia sido encontrado. Olha que interessante. Assim que Josias, né, recebe ali o livro encontrado, aquele livro é chamado de livro da lei, um livro de ordenanças, um livro de coisas que nós devemos fazer e não fazer, porque isso é a lei, aqui as regras, né, aquilo que nós devemos seguir. Então Josias fala, né, a Bíblia relata para nós, né, que o sacerdote falou, olha, encontramos esse livro da lei, encontramos esse livro de regras, mas após a leitura daquele livro, Josias reconhece o que é de fato aquele livro, e ele chama aquele livro de livro da aliança. Olha que poderoso isso. Porque o que Deus sempre quis com o seu povo não é uma série de regras a ser seguida, não é o que pode ou o que não pode. O que Deus sempre quis com o seu povo é uma aliança. O que Deus estava propondo aos reis é uma aliança. O que o Senhor estava propondo era um ato, né, de zelo
e de concordância de ambas as partes. A aliança, né, o livro da aliança relata para nós um livro de relacionamento, algo que o Senhor sempre quis ter conosco. E Josias, então, ele partilha com o povo, né, ele lê as palavras do livro da aliança. Então, ele se propõe ao povo e propõe a ele mesmo, né, a guardar os mandamentos do Senhor, a fazer aquilo que o Senhor deseja, a ouvir ao Senhor, a buscar ao Senhor, a não adorar outros deuses, mas entender que o Senhor tem um plano, um propósito para o seu povo. Josias entende que aquele livro da lei, não são apenas leis, não são apenas regras, que se seguidas vai dar certo. Mas ele entende que o Senhor quer é uma aliança com o seu povo. A aliança, ela fala de um momento onde você se doa, né? Onde você se doa de forma espontânea. Quando nós casamos, nós trocamos ali uma aliança com o nosso cônjuge, né? Nós formamos ali um pacto, um compromisso um com o outro, mas de forma espontânea. Jesus não quer que nós venhamos cumprir uma série de regras forçado. Ele quer que nós venhamos cumprir, né, o nosso combinado, vamos dizer assim, a nossa aliança de forma espontânea, porque vale a pena cumprir esse combinado para honrar a aliança. Assim como num casamento, vale a pena você se dispor ao outro, você muitas vezes deixar de fazer algo que você gosta, ceder um pouco aqui, um pouco ali, para zelar pela sua aliança. Esse é o relacionamento que o Senhor quer conosco, um relacionamento de aliança. E eu achei muito interessante, porque aí o Senhor fala, né, e o rei fala, né, com o povo. O rei fala com o povo, né? Para nós seguirmos o Senhor, guardarmos os seus mandamentos, os seus testemunhos, estatutos de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento, cumprindo as palavras dessa aliança. E o povo concordou com aquela aliança. Isso é muito poderoso, porque o Senhor quer renovar a nossa aliança. Às vezes, nós nos perdemos nessa aliança. Às vezes nós estamos ali como o livro da lei, né? Nós esquecemos do Senhor, nós nos perdemos dele e nós achamos que o cristianismo é uma série de regras a ser seguida. Mas o Senhor nos convida a encontrar novamente, né, com a sua palavra, com o seu livro. E na meditação desse livro, na meditação da sua palavra, na meditação das escrituras, na meditação daquilo que ele deixou para nós vamos entender e vamos firmar, então, uma aliança com o Senhor, renovar o nosso compromisso de aliança com Deus. E eu creio, irmãos, que nesses dias nós estamos precisando renovar a nossa aliança e entender o nosso compromisso com o Senhor, que não é só cumprir a regra, ele quer relacionamento e intimidade. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos ficar achando que ser cristão é cumprir um protocolo, mas é muito mais que isso, é ser livre em Cristo, naquilo que ele propôs para nós. É zelar pela aliança que nós temos com ele, como ele zela pela aliança que tem conosco. Isso é maravilhoso. E ele convida o seu povo a esse lugar, né? E se essa palavra falou com você, vá ao seu quarto, né? Feche a sua porta. Tenha um tempo de oração, um tempo de renovação de aliança com o Senhor. Leia, né? 2 Reis 22, 2 Reis 23 e veja, né? O intuito, né, e o esforço de Josias em renovar a aliança. E que esse seja o nosso esforço e o nosso intuito, renovar a nossa aliança e o nosso relacionamento com o Senhor nesses dias, né, que eu creio que nós estamos precisando, porque algo ficou perdido por aí, né? Às vezes nós estamos nos perdendo da palavra, estamos deixando a palavra de lado e achando que é só seguir um protocolo, mas o Senhor não quer um protocolo, ele quer a nossa vida, ele quer a nossa pessoa, né? Ele quer fazer uma aliança comigo e com você. E é isso, eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Se edificou, compartilha, curte, comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Seja abençoado em nome de Jesus e até mais.